Números capítulo 9, versos 15 ao 23. Quero falar nessa noite sobre deserto, projeto de Deus. Deserto, tema, a mensagem deserto, projeto de Deus. Números 9, 15 ao 23. Diz assim a palavra de Deus: no dia em que foi erigido o tabernáculo, a nuvem o cobriu, a saber, a tenda do testemunho. E à tarde estava sobre o tabernáculo uma aparência de fogo, até a manhã. Assim era de contínuo. A nuvem o cobria, e de noite havia a aparência de fogo. Quando a nuvem se erguia de sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha. E no lugar onde a nuvem parava, aí os filhos de Israel se acampavam. Segundo o mandado do Senhor, os filhos de Israel partiam, e segundo o mandado do Senhor, se acampavam, por todo o tempo em que a nuvem pairava sobre o tabernáculo. Permaneciam acampados. Quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. Às vezes, a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo. Então, segundo o mandado do Senhor, permaneciam, e segundo a ordem do Senhor, partiam. Às vezes, a nuvem ficava desde a tarde até a manhã. Quando pela manhã a nuvem se erguia, punham-se em marcha, quer de dia, quer de noite. Erguendo-se a nuvem, partiam. Se a nuvem se detinha sobre o tabernáculo por 2 dias, ou 1 mês, ou por mais tempo, enquanto pairava sobre ele, os filhos de Israel permaneciam acampados e não se punham em marcha, mas erguendo-se ela, partiam. Segundo o mandado do Senhor, se acampavam, e segundo o mandado do Senhor, se punham em marcha. Cumpriam o seu dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor por intermédio de Moisés. Meus irmãos, o livro de Números, se você ainda não leu esse livro, eu desafio você a fazer essa leitura. É um livro fascinante, um livro maravilhoso. Se você já leu, leia de novo, sempre bom. É a palavra de Deus para nós. Esse livro descreve a experiência do povo de Israel durante 40 anos de peregrinação no deserto. É importante dizer, meus irmãos, que o deserto, ele foi parte do plano de Deus. O deserto foi um projeto de Deus. O deserto fazia parte, podemos dizer, de um plano pedagógico de Deus. Deus queria lidar com o povo, e Deus usou o deserto. O deserto foi, portanto, uma escola de aprendizado de Israel, onde o seu povo, onde esse povo, Israel, foi provado por Deus no deserto. Israel tinha sido escravo no Egito, e agora, livres do jugo do Egito, eles precisavam, como nação, aprender a viver livres, como um povo livre. E Deus precisava ensinar esse povo. Deus precisava trabalhar com esse povo. Então o deserto foi uma ferramenta. O deserto foi um instrumento de Deus, que Deus usou para treinar o seu povo. Israel, portanto, precisava aprender com Deus durante esse período de peregrinação no deserto. Tempo de aprendizado, onde Israel precisava aprender o que, pastor? O caminho da obediência. Deuteronômio capítulo 8, verso 2 ao 3, nos diz as seguintes palavras: recordar-te-ás de todo o caminho
pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Por isso esse texto foi usado pelo Senhor Jesus mais tarde. Mas vejam, irmãos, portanto, segundo esse texto também que acabamos de ler, o deserto foi um tempo de aprendizado, onde Israel pôde entender, pôde ver com seus olhos e aprender que o homem vive não só do pão, mas da palavra de Deus. A palavra é vida. A palavra que gera vida. Quando estamos na palavra, vivemos a vida de Deus em nós. Desfrutamos da vida e vida com abundância. Por isso é necessário, meus irmãos, que olhemos para esse texto e aprendamos com o que o texto quer nos dizer a respeito da obediência. Porque definitivamente o deserto é a escola de Deus para ensinar o seu povo a obedecer a palavra e com isso desfrutar da vida, a vida que Ele mesmo proporciona ao seu povo. O povo de Israel, meus irmãos, quando saiu do Egito, era um povo pequeno, bem pequeno, era um povo covarde, era um povo murmurador, um povo desobediente, deixou-se levar pela idolatria dos povos vizinhos, copiou os povos vizinhos, pecando, desobedecendo a Deus. Êxodo 32, por exemplo, nos mostra que só foi Moisés se afastar um pouco do povo e eles já foram construindo um bezerro de ouro, criando um ídolo. Os acontecimentos do deserto mostram-nos, irmãos, a fidelidade de Deus. Não obstante os erros de um povo pecador, desobediente, de um povo rebelde. Meus irmãos, queridos irmãos, o Egito representa para nós hoje o mundo. Tem até uma música que nós cantávamos na escola bíblica dominical. O Egito é o mundo. O mundo não o mundo, o cosmo, a criação, mas mais a ideia de mundo como a vida que tínhamos antes, uma vida de pecado. Então, o Egito representa para nós a vida antes de Cristo. Enquanto que o deserto representa a nossa vida aqui nessa terra. Não que toda a nossa vida terrena é um deserto, mas enfrentamos muitos desertos, considerando que o deserto, ele traz esse significado de provação, de tentações, de momentos difíceis. E a entrada nos novos céus e nova terra, que é isso que nós almejamos como igreja, é isso que nós esperamos, é representada no Antigo Testamento, com certas limitações, é claro, mas é representada com a terra prometida ao povo de Israel. Então, assim como o povo de Israel enfrentou o deserto, nós também, meus irmãos, enfrentamos, como já disse, alguns desertos em nossa vida aqui, enfrentamos momentos difíceis. E são nos momentos difíceis que mostramos ou revelamos quem realmente nós somos ou o que está nos nossos corações. São nos momentos difíceis que realmente o homem revela quem ele é, nos momentos difíceis. Porque ser crente quando tudo vai bem, ser crente quando todas as coisas estão bem, é fácil ser crente assim. Mas no meio das dificuldades que se descobre quem realmente nós somos, do ponto de vista da nossa vida com Deus, da nossa espiritualidade. Quando recebemos um diagnóstico ruim de enfermidade, quando os nossos projetos não dão certo,
quando as pessoas que amamos nos abandonam, nos traem, quando somos desonrados por pessoas que deveriam honra, como um filho, uma filha, quando falta dinheiro e passamos dificuldades, de tal ponto que não temos aquilo que é para o básico, não conseguimos saldar nossas contas, quando tudo parece dar errado, muitos murmuram, choram, se rebelam, dizem que Deus os abandonou, que não adianta servir ao Senhor, que não adianta ir à igreja, que não adianta ler a Bíblia, que não adianta orar, etc, etc, né? Porque são essas as posturas de muitas pessoas diante dessas circunstâncias. Mas nós precisamos, meus irmãos, nos conscientizar que as dificuldades, elas surgem em nossas vidas, e essas dificuldades que surgem em nossas vidas, não é sinal da ausência de Deus. Ao contrário, nós precisamos nos lembrar que esse Deus que acabamos de cantar, de louvar o seu nome, declarando que Ele é digno do louvor, esse Deus tem o controle de todas as coisas em nossas vidas, todas elas. Devemos nos lembrar que as dificuldades que enfrentamos são permitidas e até determinadas por Deus. Muitas vezes determinadas não para nos destruir, mas para nos preparar como eleitos, como povo eleito de Deus, para algo maior, para algo muito melhor que os nossos olhos ainda não viram, algo que não chegou ao nosso coração de forma plena. Deus está nos preparando, meus irmãos. Estamos em peregrinação neste mundo. E eu quero apresentar aqui aos irmãos algumas lições que nós aprendemos com o deserto. Em primeiro lugar, quero destacar que no deserto nós precisamos confiar e obedecer. Ou seja, nesta vida, Deus nos chamou para confiar totalmente nele. Confiança total. É entrega ou rendição total à sua vontade. E é claro, obediência. Ao lermos o livro de Números, podemos ver que Deus constantemente falava com o seu servo Moisés, dando-lhes orientação para a jornada do seu povo. No capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 4, no capítulo 9 e no capítulo 10, meus irmãos, nós vemos, sempre no primeiro verso, a expressão ali, falou ou disse, falou o Senhor a Moisés, ou disse o Senhor a Moisés. O que o povo precisava fazer era tão somente confiar na palavra e obedecer. Obedecer às instruções que o Senhor estava dando a Moisés, independente das circunstâncias, independente da visão humana, independente de como eles enxergavam a situação. Eles tão somente precisavam ouvir, receber a instrução e obedecer. Israel não podia pegar atalhos. Israel não podia olhar para os povos vizinhos e copiar aqueles povos. Israel, ao contrário, precisava seguir a direção divina, a instrução de Deus. O texto que nós lemos no início, o capítulo 9, nós vemos isso, Deus guiando o seu povo. A nuvem estava sobre o tabernáculo. A noite tinha uma aparência de fogo, até o amanhecer. E diz o texto que quando a nuvem se movia, o povo tinha que se mover também, tinha que se pôr em marcha, se movendo na direção de Deus. Era Deus conduzindo o povo. A nuvem parava e o povo parava. A nuvem seguia e o povo deveria seguir. Deus estava ensinando aquele povo. Deus estava ensinando aquela nação a obedecer, confiar. E mais uma vez, confiar, fé, né? A palavra fé
é uma entrega total, é uma confiança, é uma rendição total e obediência. Meus irmãos, é isso que nós precisamos fazer. É isso que nós devemos fazer hoje com o povo de Deus. Exatamente isso. Mudou alguma coisa, pastor? Exatamente nada. Absolutamente nada. Nós precisamos confiar totalmente na palavra do Senhor e obedecer. Não podemos, assim como Israel não podia olhar para os seus vizinhos, as nações vizinhas, nós não podemos olhar para o mundo. Nós não podemos copiar o mundo, porque Deus nos chamou como povo eleito para fazer a diferença neste mundo que a sua palavra diz que jaz no maligno. Deus chamou a igreja para viver um período de peregrinação no mundo, que a palavra de Deus, não é a palavra do pastor, mas é a palavra de Deus, diz que esse mundo está em trevas e em perdição, e caminhando para a perdição. Então, meus irmãos, não mudou nada? Nós devemos confiar e obedecer ao Senhor. E falando de sofrimento, não importa as circunstâncias. Não importa se o meu deserto, se o seu deserto é um sofrimento, são as adversidades que enfrentamos. Não devemos fixar os nossos olhos nas dificuldades, mas precisamos confiar que Deus está conosco em todo o tempo, em cada dia, em cada minuto, em cada segundo. Ele está comigo, Ele está com você, meu irmão, minha irmã. Não pode haver dúvida, não podemos vacilar com pensamentos que se opõem à palavra de Deus. Deus está conosco e Ele nos ensina na sua palavra que devemos confiar nele para que possamos enfrentar esse deserto e sermos vencedores. Portanto, meus irmãos, nós, como cristãos hoje, coloquemos nossos olhos em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém, meus irmãos? Coloquemos nossos olhos nele. O autor da carta aos Hebreus nos diz no capítulo 12, verso 2, as seguintes palavras: olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia. Ignomínia é a vergonha. Jesus não fez caso da vergonha, ou do sofrimento, da dor que ele ia enfrentar. Mas hoje ele está sentado à destra, ou seja, à direita do trono de Deus. Meus irmãos, Jesus é esse modelo para nós. E Jesus é esse exemplo para nós. Ele suportou a cruz. E os nossos olhos hoje devem estar nele, no Senhor, ou seja, na sua palavra. É Ele mesmo que em tempo de sofrimento nos fortalece. Por isso não podemos tirar os olhos dele. Por isso eu não posso olhar para as circunstâncias. Eu preciso fixar meus olhos nele. Isso significa confiar totalmente na sua palavra. Porque é Ele mesmo que em tempos de adversidades, é Ele mesmo que suportou todas as coisas, é Ele mesmo que do seu trono me sustenta nessa hora, é Ele mesmo que do seu trono lhe sustenta a suportar também. É o que diz o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 2, verso 18. Pois naquilo que Ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados e provados. Essa palavra no grego, ela é a mesma palavra, só muda de acordo com o contexto. O original, a palavra traduzida para tentação e provação é a mesma. Nós somos tentados e provados, e quem nos socorre? É o Senhor. Ele está ao nosso lado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos.
Ele nos socorre nas tentações, Ele nos socorre nas provações. Por isso, meus irmãos, mantenham os olhos no Senhor. E isso implica confiança total nele. E isso implica em disposição para obediência. Obedecer totalmente ao Senhor, a sua palavra. Mesmo em tempo de sofrimento. Em outras palavras, meus irmãos, a vida terrena, essa vida aqui passageira, se resume, a vida terrena cristã, se resume em andar por fé e obediência ao Senhor. O sofrimento que aqui enfrentamos, por maior que seja, torna-se muito pequeno, insignificante, quando nós mantemos nossos olhos nele. Porque, como eu disse, Ele nos sustenta, Ele é poder, o Seu Espírito é poder em nossas vidas, nos capacita. Lembrando também, meus irmãos, é preciso que nós nos lembremos que Ele conquistou para nós aquilo que Ele conquistou para nós por meio da cruz, porque no momento do sofrimento, além de Ele nos fortalecer, nós precisamos nos lembrar nesse momento do que Ele conquistou para nós. Isso é importante. É a palavra do Senhor para que eu me mantenha firme e persevere até o fim. Na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, Paulo fala sobre isso com a igreja de Corinto, no capítulo 4, versos 16, 17 e 18. Ele diz: por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, nosso homem interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. Verso 18: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não veem, porque as coisas que se veem são temporais. O seu sofrimento, meu irmão, minha irmã, é temporal, mas as coisas que não vemos são eternas. Por isso, é preciso que lembremos-nos daquilo que Ele conquistou para nós. Nós estamos aqui em um tempo de peregrinação. O Senhor nos chamou para viver esse período, confiando nele, obedecendo a sua palavra, porque Ele tem algo grande, algo preparado para o seu povo, para a sua igreja. Amém, queridos irmãos? Portanto, o deserto, a nossa vida terrena, precisa ser marcada por obediência e confiança no Senhor. Segundo lugar, o deserto também é um lugar onde Deus manifesta o seu poder. No livro de Números nós encontramos os registros onde Deus manifesta o seu poder de uma maneira assim gloriosa. Gloriosa. Leia o livro de Números e você vai ver os relatos ali registrados. Nós vemos que apesar dos obstáculos que Israel enfrentou, muitos momentos de grandes perigos e até mesmo o fracasso do povo, o povo que saiu do Egito, mas nós vemos, embora a grande parte, boa parte fracassou, mas nós vemos em todo momento Deus manifestando o seu poder. Vemos que durante aqueles 40 anos, dia e noite, Deus operou maravilhas no meio do seu povo, livrando-os dos inimigos, livrando-os das serpentes abrasadoras, suprindo a necessidade daquele povo, tanto com água, como com pão, como com o maná, porque o povo de Israel bebeu da água, a água que jorrou da rocha, que é Cristo, representando ali Cristo, comeu do maná do céu, que é Cristo, comeu carne, as codornizes. Deus os livrou de maldições. Balaão não pôde amaldiçoar, porque Deus colocou a palavra de bênção na boca de Balaão. Portanto, meus irmãos, o deserto foi um lugar onde Deus revelou a sua glória, o seu poder de uma maneira extraordinária. O texto que lemos, nós vemos isso. Nós vemos algo tremendo aqui. A nuvem, que é a própria presença de Deus ali, conduzindo o povo, e essa nuvem parava, e o povo parava, e essa nuvem
seguia e o povo seguia. É o próprio Deus conduzindo de uma maneira extraordinária o seu povo. A nuvem representa Cristo. Como eu disse, maná representa Cristo, a água representa Cristo, a rocha é Cristo. A serpente levantada no deserto é Cristo, tudo apontando para Cristo. Vemos, meus irmãos, que até mesmo ao disciplinar, quando Deus disciplina o seu povo, os filhos de Israel, ou até mesmo quando Deus derrama da sua ira contra aqueles que foram rebeldes, porque nem todos os israelitas realmente poderiam ser chamados de povo de Deus. Romanos 9, Paulo diz que nem todos Israel são de fato israelitas. Por quê? Porque mesmo na nação de Israel havia os eleitos de Deus ali. Mas até nesses momentos nós vemos a manifestação do poder de Deus de maneira gloriosa. Como por exemplo, meus irmãos, o momento onde Deus derramou a sua ira quando Corá, um daqueles dos levitas, da família dos levitas, com alguns homens, eles começaram a falar contra Deus. Eles se rebelaram contra Moisés, o servo de Deus. E diz a palavra que a ira de Deus veio sobre eles e a terra se abriu, engolindo aqueles homens. E os outros 250 homens que também seguiam a Corá foram queimados. Deus enviou fogo do céu e queimou aqueles homens. Então a ira santa de Deus se acendeu sobre aqueles homens. E isso também é a manifestação do poder e da glória de Deus. O que eu aprendo com isso? O que você aprende com isso, pastor? Eu aprendo, meu irmão, minha irmã, que os propósitos divinos jamais podem ser frustrados. Jamais podem ser frustrados. Ainda que o povo seja fraco, como era o povo de Israel. Ainda que o povo seja um povo pobre, como era o povo de Israel. Ainda que não tinha um poder militar, como era. Mas Deus cumpriu a sua promessa. Deus foi fiel à sua promessa no que concerne ao povo eleito de Deus. Portanto, meus irmãos, nós precisamos crer, confiar nas promessas de Deus, porque nos desertos da vida Deus manifesta o seu poder. Talvez você está pensando, mas será mesmo que a promessa de Deus vai se cumprir na minha vida? Será mesmo que a promessa de Deus vai cumprir na minha família? Eu quero dizer para você que não importa a circunstância, mantenha-se confiante no Senhor, porque no deserto é um lugar em que Deus manifesta o seu poder. Esse Deus não mudou. Ele é o mesmo Deus, e Ele pode hoje mesmo manifestar o poder dEle, a glória dEle na sua família, na sua casa, no seu casamento. Quem sabe é uma circunstância difícil, há coisas que precisam ser mudadas na sua vida, e você não consegue mudar, você reconhece que precisa de mudança, e você diz ao Senhor, Senhor, eu preciso mudar isso. Deus pode mudar isso, Deus pode mudar as circunstâncias, Deus pode fazer um milagre, Deus pode converter o coração daquele que está endurecido, quem sabe, da sua família. Deus pode quebrantá-lo. Deus pode todas as coisas, meus irmãos. Por isso, possamos nos lembrar que nesse deserto da vida, nós temos um Deus todo-poderoso e continua manifestando o seu poder no meio de nós. Amém, queridos? Os irmãos estão me ouvindo? Acho que eu que não estou ouvindo a minha voz aqui. O deserto é um lugar, em terceiro lugar, o deserto é um lugar onde vemos a misericórdia de Deus. Agora está ótimo, senão eu fico gritando aqui, eu não escuto a minha voz. O deserto é um lugar onde vemos a misericórdia de Deus. Então, o deserto, meus irmãos, é um plano de Deus, né? É um projeto de Deus. O deserto, como já vimos, nós precisamos confiar e obedecer. É um lugar onde Deus manifesta o seu poder. E agora, nós vamos ver agora que ele é um lugar também onde Deus manifesta a sua misericórdia. Eu quero ler com os irmãos no livro de Números, capítulo 12, verso 1 ao 10. Números 12, de 1 a 10. Diz assim: Falaram
Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita. E disseram: porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor o ouviu. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: vós três, saí à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e a Miriam. E eles se apresentaram. E então disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, Senhor, em visão a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente, e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? E a ira do Senhor contra eles se acendeu, e retirou-se. A nuvem afastou-se de sobre a tenda, e eis que Miriam achou-se leprosa, branca como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Vemos aqui, meus irmãos, Deus dando testemunho, porque quiseram se levantar contra Moisés, servo do Senhor. E o próprio Deus o compara com os demais, que ele se revelava por sonhos e visões. E ele diz: olha, com Moisés não é assim não. O relacionamento que eu tenho com Moisés é diferente. Vemos aqui, meus irmãos, que Moisés realmente era um homem de Deus. Um homem de Deus. Mas eu quero chamar a sua atenção nessa noite, que no deserto, nós percebemos que até um grande homem de Deus, como foi Moisés, foi incapaz de alcançar os padrões de Deus, os padrões de santidade, os padrões de perfeição, com a sua própria força ou vontade. Mesmo Moisés, um homem que podemos dizer que foi um homem sem igual, ele pecou. A Bíblia diz que ele pecou e não foi lhe permitido entrar na terra que Deus havia prometido a Israel. Assim nós aprendemos, meus irmãos, que mesmo os melhores homens, mesmo os grandes homens, será que podemos chamar de grandes homens de Deus, são fracos. É isso mesmo, são fracos, são pecadores, são totalmente necessitados da misericórdia de Deus. Mesmo Deus presente, guiando, protegendo, alimentando aquele povo, queridos irmãos, Israel não deixou de pecar, ao contrário, pecou e pecou muito. Se deixaram, como eu disse, levar pela idolatria, tiveram saudade das comidas do Egito, atraindo para si a ira de Deus, causaram tumultos, murmuraram, como diz lá no capítulo 14, capítulo 16. No capítulo 20 nós vemos a desobediência de Moisés. No capítulo 21 nós vemos o povo falando contra Deus. No capítulo 25 nós vemos alguns homens elas se prostituindo com mulheres moabitas. Foram muitas as desobediências no deserto. Mas o Senhor, meus irmãos, o Senhor revelou a sua misericórdia, não destruindo todo o povo. Ele cumpriu a sua palavra. Meus irmãos, eu pergunto, será hoje diferente? Faça essa reflexão. A igreja brasileira, a igreja evangélica brasileira, a igreja da atualidade, eu quero dizer aos irmãos que não há muitas vezes diferente do que acontecia lá no Antigo Testamento. E muitas vezes nós, irmãos, também, porque somos pecadores, e muitas vezes nós desobedecemos, muitas vezes murmuramos, somos ingratos diante de Deus, não é verdade? Somos.
E se não fosse as misericórdias de Deus, nós estaríamos perdidos, definitivamente perdidos. É o que nos diz o profeta Jeremias no livro de Lamentações, capítulo 3, versos 22 e 23, quando ele diz: mas as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Grande é a sua fidelidade. As misericórdias do Senhor não têm fim, elas se renovam a cada manhã. E Deus é fiel, e é justamente por isso que nós estamos aqui, nesse deserto dessa vida terrena, meus irmãos. Deus se manifesta como Deus misericordioso. O Salmo 103, verso 8 ao 13, ele diz: o Senhor é misericordioso, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim grande é a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai que se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Você teme ao Senhor? Há temor aí no seu coração? Há temor de Deus no seu coração? Então as misericórdias de Deus estão sobre a tua vida. Nesse deserto da vida, há um Deus misericordioso. Mas pastor, eu errei. Pastor, eu tropecei. Pastor, eu pequei. Eu fiz algo grave, pastor. Mas há temor no seu coração, meu irmão. Há temor no seu coração, minha irmã. O nosso Deus é Deus misericordioso. Deus tem prazer em perdoar. Somos nós, queridos irmãos, que temos o coração duro, que nem pedra. Muitas vezes a pessoa pede perdão a Deus, confessa com sinceridade o seu pecado ao Senhor, e Deus imediatamente a cobre com o seu sangue, o sangue do seu filho. Mas nós continuamos a olhar e dizer: fulano pecou, ciclano pecou, ele é pecador, ela é pecadora, como se tivéssemos condições de fazer isso. A Bíblia nos conta a história de uma mulher que foi pega em pleno ato de adultério, e a Bíblia nos diz que quiseram apedrejá-la, e o Senhor então, quando indagado por aqueles religiosos fariseus, aqueles homens legalistas, quando indagaram ao Senhor dizendo: e o que o Senhor diz? Porque a lei manda apedrejar, e o Senhor demonstra ali a misericórdia. Ele diz: aquele que não tiver pecado, que lance a primeira pedra. Primeiro ele colocou todo mundo no mesmo patamar, até porque não há pecadão, pecadinho. Todos pecam. Todos são pecadores, um pecado por pensamento e um pecado por ato, uma atitude. Diante de Deus não há diferença nenhuma. É claro que o ato, ele pode trazer consequências maiores, mas um pensamento é pecado do mesmo jeito diante do Senhor. Quem somos nós para julgar? Meus irmãos, nesse deserto da vida nós precisamos nos lembrar que Deus é misericordioso, que nós também precisamos ser misericordiosos, porque ninguém tem dignidade própria diante do Senhor. Os desertos, na verdade, servem para mostrar uma coisa, para mostrar que nós somos todos indignos. Quando eu enfrento um deserto na minha vida, sempre quando eu enfrento um momento difícil na minha vida particular, esse momento difícil, ele sempre vem me mostrar o quão terrível pecador eu sou, o quão limitado eu sou, o quão fraco e indigno eu sou, e o quanto Deus é maravilhoso, Deus é tremendo. Meus irmãos, nós somos incapazes de alcançar os padrões da santa lei de Deus.
se não fosse a misericórdia do Senhor, todos nós estaríamos no inferno. Todos nós estaríamos perdidos. Por isso, lembre-se que o teu Deus é o Deus de misericórdia. Haja também com misericórdia. Lembre-se, meu irmão, minha irmã, que o sacrifício do Senhor Jesus foi suficiente, que a graça dele foi irresistível, foi eficaz na nossa vida, porque senão nós não estaríamos aqui. Lembre-se que por sua misericórdia nós podemos vencer os desertos desse mundo tenebroso, desse mundo que jaz no maligno. Nós não somos como o mundo. Amém, queridos irmãos? O mundo diz: se você fizer algo, eu vou revidar. Se você me bater, eu vou lhe bater. O mundo diz isso. Essa é a lei do mundo. Nós não. A igreja não. A igreja, ela reflete o caráter de Deus. E o caráter, uma das facetas do caráter de Deus é a misericórdia. Perdoe, seja misericordioso. No deserto, precisamos confiar e obedecer. No deserto é o lugar onde Deus manifesta o seu poder. E no deserto é onde nós desfrutamos e exercemos também, assim eu acrescento, a misericórdia do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida com essa palavra nessa noite. Amém.